Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo Rapidos do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Emmanuel Wilson, uma das contratações do Seahawks para Free Agents. Eu acho que talvez essa seja a mais importante dessas contratações. Os Seahawks não fizeram inúmeras contratações, não fizeram contratações de impacto, né? Assim, talvez caras que não são conhecidos pela maioria dos torcedores, não são caras que vão empolgar tanto. Mas eu acho que talvez a mais chave tenha sido a do Emmanuel Wilson, né? Ele, inclusive, que é um torcedor de Seattle, né? Um contrato muito baixo. É um cara que foi undrafted, começou a carreira lá pelos Broncos e depois de ser cortado, ele foi reivindicado pelos Packers. Ficou lá meio que como running back 3. Ano passado conseguiu jogar como running back 2 e em alguns momentos até como running back 1 quando o Jacobs estava fora. Então é um bom potencial. Não chega para ser running back 1, mas fortalece o grupo de running backs, que, como eu já falei algumas vezes aqui, é a posição que mais me preocupa, né? É o Zach Charbonnet, que ficou para ser running back 1, que talvez nem tivesse potencial para isso, mas ficou para ser running back 1. Tem uma lesão no joelho e tipo, ninguém sabe exatamente. Eu não posso cravar aqui que ele não volta, nem cravar que ele volta, né? Porque tem o tempo da recuperação, tem o tempo do cara voltar a confiar no joelho dele ali. Tem tempo do cara voltar a ter ritmo de jogo. Às vezes passo nessa recuperação acabou a temporada, né? Então, é, ainda tem a questão da recuperação física dele, né? De não apressar e acabar se lesionando de novo. Então, preocupa isso. E os outros, o resto do grupo é o George Olani, que é um cara que se machuca demais, terminou a temporada na reserva dos machucados. O Kenny McIntosh, que vem também de uma lesão do joelho, passou a temporada inteira fora no ano passado. Provavelmente os Seahawks vão draftar algum running back, né? Mas a gente tá na 32. Não é também como a gente fosse draftar o próximo Saquon Barkley. Então, o Emmanuel Wilson não chega para ser o titular, mas chega para dar uma encorpada a mais nesse grupo. Um cara que tem mais experiência do que o Kenny McIntosh e o George Olani jogando, né? Assim, como eu disse, ano passado ele jogou mesmo como running back 2 e dividiu, conseguiu ser running back 1 em alguns momentos que o Josh Jacobs estava machucado. Teve até uma reta final, 2 jogos muito bons contra Bears e Vikings, que ele correu para mais de 100 jardas nos dois. Então é um jogador bastante interessante. E eu vou pedir para o João colocar aqui o Russ. Ele tem um estilo muito mais parecido com o Zach Charbonnet do que com o Kenneth Walker. Então, assim, a chegada do Emmanuel Wilson não é uma reposição ao Kenneth Walker, porque o estilo é totalmente diferente. Ele é o que a gente chama daquele power back, aquele cara que ganha mais na força. Talvez ele seja até mais forte do que o Charbonnet, do que na velocidade, que era o caso do Kenneth Walker, né? A visão de jogo, a velocidade, os cortes rápidos. Então, essa é uma questão aqui pro Emmanuel Wilson. E aqui vamos ver alguns lances dele. Perceba que ele é um cara que tem boa leitura e ele aqui, ó, corte rápido, o que ele vai fazer para fugir do Jalen Redmond 61. Fez o corte, mantém aqui, chega no tackle e ele tem uma característica que parece brincadeira falar, né, mas assim, é interessante para running back que é que ele cai para frente sempre. Quantas vezes você vê o cara sendo tacleado em cima, quase em cima da linha de first down e sendo empurrado para trás? Ele sempre consegue beliscar uma jarninha adicional ali enquanto está sendo tacleado. Para mim é fundamental para um power back. Aqui mais um exemplo dessa leitura dele. É um cara que vai correr mais entre os tackles, tá? Então aqui, ó, fez o corte, vai ganhando jardas, ó. Tava para ser tacleado, quebrou o tackle, quebrou mais um tackle, foi ganhando essas jardinhas. Tipo, isso é muito importante para um power back, muito útil na red zone, por exemplo, né? Eh, então ele tem essa força física nas pernas, né? O cara que corre baixo, como a gente gosta de falar, né? Então é difícil de ser tacleado. Como eu disse, sempre arranca uma jardinha adicional, depois do contato. Isso como eu falei,
importantíssimo para um running back ter sucesso. Então aqui, ó, fez o primeiro corte, vai lá ganhando mais algumas jardinhas e jogada para frente. Então, esse é o estilo do Emmanuel Wilson, que é justamente, e o que falta é justamente isso aqui que eu vou mostrar aqui, ó. Aqui ele faz a leitura certa, tá? Aparentemente era um inside zone aqui, mas esse tight end foi jogado para dentro, ele vai precisar cortar para fora na leitura. Perceba que ele tem espaço, tanto aqui nesse gap ou nesse gap, mas vai faltar a explosão, né, a velocidade para atacar esse gap, tá? Então dá tempo aqui. O stack poderia ser maior com um running back mais rápido do que ele, né? Então, como eu falei, ele é um cara que vai correr para dentro do stack. O nosso esquema que é focado em outside zone, wide zone, é, não é o estilo do Emmanuel Wilson. Isso aqui é pra gente, é uma peça complementar. Mesma forma que também não é o estilo do Charbonnet, e o Charbonnet deu certo no nosso esquema, tá? Então isso não quer dizer que o Wilson não vai dar certo. Mas o snap dele, perceba que o jogo dele contra os Vikings foi muito bom, que ele consegue manipular o linebacker, que é uma coisa muito importante, ó. Chegou, ele ameaçou esse gap aqui, ó. O running back precisa ajudar também os bloqueios da sua L. Então aqui ele tá para ser tacleado pelo linebacker. Então ele ameaça até o último minuto, até o último segundo, fez o corte, aproveitou, ó, o bloqueio do OL, conseguiu as jardinhas adicionais. Mais uma vez, então, um bom trabalho em manipular, forçar o linebacker a ser agressivo, né? Como ele é um cara mais pesado, o linebacker tem que ser agressivo. Aqui, mais uma vez, ele vai fazer a mesma coisa e mostrando também o quão bom ele é na red zone, tá? Essa força dele, essa capacidade de ganhar uma jarda, 2 jardas a mais, 3 jardas a mais, pode ser a diferença entre uma quarta descida e um touchdown. Então ele pode também ser um cara situacional, ser mais usado na red zone, né? Então aqui, olha, existem 2 gaps aqui, e ele mais uma vez vai manipular o defensor, tá? Vai fazer o defensor se declarar aqui. Ele mostra que vem para cá, para esse primeiro gap, ataca o lado de fora e volta para dentro de novo. Então perceba que o defensor está vindo tentar compensar esse lado aqui, e aí ele corta para dentro e vai para endzone. Excelente jogada aqui do Emmanuel Wilson. Aqui, como eu falei, a capacidade dele jogando na red zone. O esquema de bloqueios dos Packers não funcionou, tá? O linebacker vem livre para dar uma paulada no Emmanuel Wilson. Provavelmente ele ia ser tacleado aqui na linha de 1 jarda, dentro da linha de 1 jarda. 2 jogadores, ele vai, cai para dentro e consegue o touchdown. Como eu falei, às vezes isso é a diferença entre uma quarta descida, né, e um touchdown. Pode ser que ele não tenha um alto volume de carregadas, mas seja um cara usado na red zone, porque essa é uma habilidade realmente boa dele. Melhor, inclusive, do que o Zach Charbonnet, do que o Kenneth Walker, por exemplo. Ou esse aproveitamento como ele pode ser aproveitado na red zone, né? Esse estilo power back pode ser essa diferença. Mais uma vez, esse estilo power back brigador foi passando por ali, sempre ganhando jardas adicionais. É um cara que não desiste. Ele, como recebedor, não não garante muita coisa, não é um grande corredor de rotas, como a gente disse, ele não é um cara extremamente rápido, é um cara mais forte do que rápido. Então ele é usado mais nessas rotinhas curtas aqui, ó, como essa flat, quebra um tackle aqui e conseguiu first down. Então não é um cara que vai ser usado nas 3 descidas, normalmente nas 2 primeiras. No pass protection, que também é uma coisa importante, ele às vezes demora para processar quem ele deve bloquear. E aí ele fica em uma posição ruim, tá? De bloquear alguém. Esse processamento é lento. Mas quando ele acerta, aí ele consegue fazer isso aqui. Ele tá bloqueando o Brian Burns e ele vai simplesmente deixar o Brian Burns no chão, dando espaço pro seu quarterback fazer a jogada, tá? Então ele não tá bloqueando um corner, um safety, ele tá bloqueando um edge com excelência. Então, assim, quando ele acerta, né, quando ele consegue processar, ele não tem medo de ir pro confronto e ele é um cara forte que consegue fazer esse tipo de jogada. E aqui é só uma brincadeira, tá?
como eu disse, ele parece ser mais um seguro para que caso o Charbonnet não volte, porque ele tem um estilo muito mais parecido com o Charbonnet, é, habilidades, os problemas e as qualidades são muito parecidos, né? E aqui o Kenneth Walker gostava de transformar umas jogadas que iam dar em nada em um avanço de 1 ou 2 jardas, né? E aqui o Emmanuel Wilson tentou fazer isso aqui, mas acabou virando uma perda de 19 jardas, né? Bom, pessoal, como eu falei, é isso. Eu acho que o Emmanuel Wilson tem chances sim de fazer o roster. É um cara que deve compor o grupo. Não- a gente não viu ele jogando ainda, né? Não viu precisa, não viu treino. Então ainda tem muita coisa para rolar, mas ó, assistindo aqui o tape, como eu mostrei para vocês, ele tem esse estilo de power back que para correr por dentro dos tackles, que seriam as funções, que seria a função do Charbonnet, né? Então é meio que uma reposição aí até o Charbonnet poder voltar. Enquanto isso, ele vai tendo chance, né? Eu acredito que os Seahawks vão trazer um running back no draft, um cara para tentar ser o running back 1 do time aí, ou na pick 64, ou na pick 32. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go Hawks!